Fala galera, é isso aí, vamos lá. Eu vou estar compartilhando com vocês o estudo dessa semana. Primeiramente, queria dizer um bom dia e assim desejar a todos vocês um tempo de reflexão, um tempo de paz, um tempo onde a gente possa estar conseguindo juntos meditar e ouvir a voz do Senhor. Então, vamos nessa. A gente também não tem pressa, né, em sair, né, desse tema bom, né, e gostoso que a gente está falando, que é somente Cristo. E a gente vai dar continuidade, né, assim, muito também até o que o Alexandre falou na semana passada, né, que é quando o Alexandre falou da questão do preparando o coração para Ele. E aí essa semana, quando a gente, nesse tema, né, redescobrindo Jesus, quando a gente vem nesse caminho, né, do solos Christus, de somente Cristo, a gente ainda tem muito para falar, né, de Cristo, né, e entender que isso é muito mais do que uma definição teológica, né, isso é muito mais do que uma defesa da nossa fé, isso é muito mais do que firmar uma identidade como protestante. Isso é muito mais do que um assunto para debater, isso é muito mais do que uma roda, né, de interesse. Né? Isso é a razão da nossa vida, isso é a razão da nossa existência. Então a proposta, né, a grande proposta é que a gente faça esse passeio, essa jornada pelo Evangelho de Marcos, conhecendo justamente um pouco mais de Cristo, né, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, seus ensinos, seus exemplos, sobre quem ele é, né? E a gente deixe ser capturado, né? A gente deixe se levar por essa vibe, por essa paixão, até que a gente não consiga mais viver sem ele, sem poder afirmar literalmente que a nossa vida é somente Cristo. Então, essa semana a gente vai falar sobre processos, a gente vai falar sobre essas questões processuais da vida. Mas antes, deixa eu falar um negocinho com vocês. Eu não vou me ater muito a questões teológicas, a questões muito... Até eu pretendo ser rápido. Pretendo. Quem me conhece sabe que às vezes eu acabo falando muito, mas eu pretendo ser rápido. Mas a gente vai falar sobre alguns processos da vida, algumas questões que são inerentes à nossa vida e não foram inerentes à vida de Jesus. Elas não passaram desapercebidas pela vida de Jesus, assim como não passam pela nossa. Então, eu queria, e nessa nossa caminhada aqui, né, seja você vendo esse vídeo ou ouvindo, né, eu queria, eu vou lançar algumas perguntas, mas não com o intuito de resposta, mas com o intuito de fazer algumas provocações para que você possa refletir naquilo que a gente está falando, para que você possa fazer com que o seu coração busque algumas reflexões, ou até mesmo com que você, após esse vídeo, busque conversar com o seu líder de célula, ou com seus amigos, ou com o seu grupo de célula, e vocês possam debater sobre esse assunto no seu encontro e que vocês possam justamente se aprofundar sobre isso e orar também sobre isso e trabalhar esses assuntos, né? Porque são pontos do nosso dia a dia. E aí eu vou trazendo já nesse tópico justamente uma perguntinha da semana passada. Vamos começar? E aí eu trago Romanos 12, de 1 a 2. Vamos lá. E outra coisa, eu vou ler na versão A Mensagem, tá? Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, seja como dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta.
Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, a gente já começa a ver aqui nesse texto, e aí continuando, né, da semana passada, que não tem como a gente falar, né, sobre manter a nossa mente numa constante transformação. Não existe uma maneira de conseguir isso, não existe uma maneira de continuar nesse trilho, de manter essa vibe de transformação sem sacrificar a nossa vida. Porque a gente já fala justamente disso, né? De manter a nossa vida cotidiana, ou seja, nosso trabalho, nosso estudo, nossa vida em família, nossa vida com os nossos amigos, a nossa vida social, a nossa vida de dia a dia, dormir, comer, ou seja, questões básicas de sobrevivência, como oferta a Deus. Ou seja, sacrifício. Só que a palavra sacrifício, pra gente, ela tem um tom muito pesado, né? Ela tem um tom muito forte e ela pode parecer assustadora. Só que ela varia muito, né, de acordo com a perspectiva, né, que a gente olha. Perspectiva, visão, cosmovisão. Ih, olha o On The Rock aí. Caramba, hein? Então eu queria já dizer uma coisa para você. A maneira como você enxerga o mundo pode mudar as coisas. Porque se você enxerga a palavra sacrifício na perspectiva de sofrimento, realmente ela é muito pesada. Mas se você enxerga a palavra sacrifício na perspectiva de propósito, ela tem um outro sentido. Quer ver o que eu estou falando? Vamos olhar para Cristo. Quando a gente fala de Cristo, quando Ele se sacrificou por mim e por você, Ele tinha certeza... Ele tinha certeza que valeria a pena. Porque Ele olhava o propósito e não a dor. Pegou? Vamos começar a ir nessa linha? Por exemplo, uma das profecias mais emblemáticas do Velho Testamento sobre essa obra de Cristo, que Cristo realizaria, é Isaías 53. Ela termina exatamente reconhecendo esse benefício do sacrifício dele. Vamos ver aqui, ó, eu vou ler também na versão mensagem, tá? Ó. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Isaías 53, 10 a 12. Então, a gente já começa a entender aqui que Cristo não fugiu dos processos ao qual ele estava destinado, mas ele se submeteu ao plano de Deus, tornando-se um exemplo e uma demonstração de que vale a pena se sacrificar em obediência.
Dá para começar a entender o que a gente está falando? Quando a gente fala ali em cima de que o tema dessa semana é essa questão dos processos, as etapas, e a gente fala de oferecer a nossa vida a Deus, e a gente entende que cada etapa, que cada dia, que cada circunstância da nossa vida são processos, e que cada processo da nossa vida são submetidos a Deus, e que cada circunstância que é submetida a Deus, ela exige um sacrifício, e que cada sacrifício ele deve ser enxergado na ótica do propósito e não do sofrimento, as pecinhas elas já estão começando a se encaixar. Então, eu vou começar já a lançar aquelas primeiras perguntas já para fazer aqueles tecos já na mente, hein? Então, por exemplo, hoje, a nossa prioridade tem sido agradar a Deus? No teu trabalho, na tua escola, no lugar onde você mora, a tua prioridade é agradar a Deus? Outra, você tem procurado conhecer e obedecer à vontade de Deus? Vamos lá, vamos continuando. Além de ter deixado a sua glória para se fazer homem, Jesus foi ensinado. Jesus passou por uma escola. O Espírito Santo ensinou Jesus. E o Espírito Santo mostrou a Jesus que ele só venceria as tentações se ele passasse por uma escola, se ele passasse por um treinamento, uma escola não só teórica, mas uma escola prática. Não adianta você saber as regras do jogo, você tem que saber jogar. Não adianta você saber quando você deve escalar tal jogador em qual posição. Você deve saber que aquele jogador precisa ter ritmo de jogo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você não deve saber, por exemplo, eu vou usar o futebol, tá, como exemplo. Eu estou querendo saber que não adianta você saber a regra do jogo e você saber as escalações e as formações táticas. Você precisa botar um jogador para treinar e para jogar naquela formação, para quando ele ter a bola no pé, ele saber qual o movimento e para onde ele tem que ir, para onde ele tem que tocar. Agora eu vou fazer uma analogia com a nossa vida espiritual. Não adianta você saber que você tem que ler a Bíblia, você ter um calendário de leitura bíblica, você andar com uma Bíblia debaixo do sovaco e você frequentar uma igreja e uma célula. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que estar, você tem que participar, você tem que abrir a sua Bíblia e ler. Porque na hora que você tiver que tocar a bola, na hora que você tiver que chutar pro gol, se você nunca treinou, você não sabe. Pegou? Então foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus. Botou ele para treinar. Então, você compreende que o Espírito Santo ele quer treinar você? Você tem escutado ele? Só que aí, vamos lá. Se Jesus precisava de treinamento, quem dirá eu? Claro que eu preciso. Então, outro exemplo. Você já viu um soldado sem quartel? Um soldado, ele treina às vezes para uma guerra que nunca vai existir. Um soldado, ele treina, ele se alista e ele passa anos praticando táticas de guerra para uma guerra que nunca vai existir. E aí eu posso te dizer uma coisa? A batalha espiritual, ela acontece todos os dias.
todo dia, toda hora, em todo lugar, e às vezes a gente não está ligado para isso? Sabia? Então como é que pode um soldado não ter quartel no reino de Deus? Como é que pode um soldado no reino de Deus não treinar? Como é que pode um soldado no reino de Deus não saber empunhar a sua espada, que é a palavra? Como é que pode um soldado no reino de Deus não usar a sua armadura? Como é que pode um soldado no reino de Deus lutar sozinho e não lutar junto com o seu exército? Então, são exemplos que eu trago para que a gente possa refletir. Na Terra, aqui no plano terreno, se estourar uma guerra, certamente a gente sabe, a gente vê as notícias, as mídias sociais, tá tudo aí para avisar a gente. Mas no campo invisível, as batalhas espirituais, nem sempre a gente vai saber, a gente vai estar sensível, a gente vai estar perceptível para ver, ouvir ou sentir. E na batalha espiritual não existe trégua, não existe bandeira branca, não existe ONU, não existe paz mundial. Por isso, o Espírito Santo ele conduziu Jesus para um tempo de jejum, oração, disciplina. Por exemplo, quando a gente vai ler lá, por exemplo, em Marcos 1, de 9 a 12. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João, no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: "Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida." Imediatamente, o Espírito guiou Jesus ao deserto durante 40 dias e 40 noites, e ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram a sua companhia, e anjos tomavam conta dele. Então, a gente vê aqui justamente que Jesus, além de ter deixado a sua glória para se fazer homem, Jesus foi ensinado pelo Espírito, ele precisou de treinamento espiritual e preparo espiritual. Ele passou 40 dias e 40 noites em treinamento, ou seja, processos. Jesus, ele era santo. Jesus, ele não precisava, teoricamente, assim, ele não precisava se batizar. Ele não tinha pecado. Jesus, ele não tinha em si pecado. Ele não precisava passar por um processo de purificação, mas ele se humilhou e ele passou por um processo de purificação e ele foi honrado por Deus e batizado ali naquele momento com o Espírito Santo de Deus e conduzido ao deserto para a prática, né? Para praticar e ter comunhão, intimidade com o Pai. E logo após esse período de intimidade, ou seja, ele foi batizado e já foi ser preparado para a guerra, né? Ou seja, ele não foi batizado e ter um tempo de férias, né? Ele foi batizado e falou assim, foi batizado, então vamos embora. Prepara para a guerra, porque a guerra está rolando. Então, tu já entrou com tiro comendo. Então, vamos embora. Então, ele passou um tempo de treinamento e logo após o treinamento ele já foi enfrentar, já foi para a linha de frente e ele, na linha de frente, ele venceu o inimigo utilizando o quê? A palavra. Então, se ele não tivesse praticado, se ele não tivesse treinado, ele não estaria capacitado. E a gente acha muitas vezes que a gente vai
vencer o mundo simplesmente com as nossas experiências de domingo, ou então com as nossas experiências de dia a dia? Será? Bom, a grande questão é que a gente também precisa se submeter ao treinamento do Espírito Santo para permanecer firme em meio às guerras, porque as guerras espirituais são constantes, firmes e diárias. E somente com treinamentos constantes, firmes e diários a gente vai sair do outro lado. Então, para a gente encerrar, eu vou ler com vocês o texto de Isaías 53, que diz o seguinte: quem creu no que pregamos, no que vimos, no que ouvimos e vimos. Vou começar de novo, perdão. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades. Tudo que há de errado em nós, pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Sim, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um de nós escolheu o caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram no túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente, desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso do pecado deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se juntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Bom, gente, sem me alongar, porque eu acho que eu até já me alonguei muito, acho que só esse texto já valia a palavra, né? A pregação, assim, o compartilhar desse vídeo. Mas eu vou deixar mais duas perguntinhas aqui para vocês. Duas perguntinhas para dar aquela catucada na mente. A primeira é o seguinte: você já se deu conta de que Deus não quer que você viva só para você? Deus não quer que você tenha uma vida egoísta. Deus quer que você viva para o reino. Deus quer que você testemunhe da sua vida. A sua vida
ela é feita de processos, ela é feita de etapas, ela é feita de pequenos steps, pequenos passos. Só que esses passos, eles não são passos para prosperidade, eles não são passos para um lugar mais alto, para um lugar além, para um lugar adiante. Eles não te prometem uma vida melhor, eles não te prometem um lugar assim, assado. Não é disso que a gente está falando. Esses passos, eles te prometem, trilhados da forma correta, eles te prometem, sim, um lugar de intimidade, um lugar de proximidade, mas eles te prometem caminhar com Deus. E é o que basta. E a outra pergunta que eu queria te deixar é o seguinte: essa pergunta poderia dar até um outro vídeo, porque eu poderia dar uma aqui de coach gospel e a gente falar aqui um monte de coisa, mas não é essa vibe que eu vou entrar, não. Mas a outra pergunta que eu queria deixar é só o seguinte: eu queria que você entendesse que a sua vida vale muito, que a sua tribulação ela é um testemunho, ela vai virar um testemunho, ela é um processo. Não importa se ela vai durar um dia, 40 dias, 40 anos. Eu só peço que você não ignore o deserto. O deserto, ele faz parte. Mas existe algo além do deserto. Se lembra aquilo que a gente falou no início? Qual a perspectiva? Olhe o sacrifício da perspectiva correta. Entenda o propósito e não o sofrimento. A tua vida, ela tem um significado e um preço muito alto. E esse preço já foi pago. Show? Um beijo no coração. Amo vocês.